chat ali o pessoal já mandando algumas soluções, tá? Vi que alguém fez por trigonometria, algumas coisas assim, né? Mas o que eu queria trabalhar com vocês era a ideia do Teorema de Pitágoras e o triângulo equilátero. Porque olha só, o que ele trouxe pra gente aqui nessa questão, ó, vem comigo pra cá, ó, é a altura, né, ó? Altura igual a 8. Então, resumindo, sabendo que a altura é 8, qual é o perímetro? Essa foi a pergunta, tá? Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar esse carinha aqui, ó, e vou botar um ângulo de 90 aqui. O que eu preciso me lembrar, gente? No triângulo equilátero, quando eu traçar a altura, esse ponto aqui, ó, ele é o ponto médio. Se ele é o ponto médio, ele divide esse lado aqui em duas partes iguais. Então, para o nosso treco bonitinho, fica assim, ó, lado e lado sobre 2. Tá? Aqui vai valer 8. Pô, Vilg, então é só aplicar o Teorema de Pitágoras e resolver. Vou descobrir o lado e vou ser feliz. Como muitos de vocês têm dificuldades com frações, por exemplo, isso aqui, eu vou fazer uma outra escrita. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos chamar esse pedacinho aqui de x. Esse aqui é x também, porque aqui é ponto médio. Então, o lado do meu triângulo vai ser 2x. Faz sentido isso que eu trabalhei aqui? Mais x ao quadrado. Ou seja, 3x ao quadrado é igual a 64. Tá? Pô, Vilg, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso? O que eu faço? Né? Tira a raiz. Então, ó, se você vai tirar a raiz, ó, vai ficar assim, ó. Né? Vou ter que pegar esse 3 aqui, esse 2, perdão, e passar para o outro lado para fazer a raiz quadrada. Pô, Vilg, então isso vai ficar desse jeito. Ó. X é igual a raiz de 64 terços. Pô, Vilg, não sei fazer. Como é que faz raiz de número fracionário? Vai fazer assim, ó. X é igual a raiz do 64 sobre o raiz de 3. Ou seja, 8 sobre raiz de 3. Por que você escolheu essa solução, Vilg? Porque como a gente está numa aula de revisão, eu quero lembrá-los de um processo algébrico de racionalização de denominadores. Tá? É proposital. Eu não estou dizendo que essa é a melhor solução. Eu estou fazendo isso aqui por se tratar de uma revisão. Tá? O meu amigo que fez trigonometria já resolveu em uma linha, tá? Mas nós não sabemos trigonometria ainda. Então a gente tem que trabalhar devagarzinho. Show? Então o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou pegar essa fração e vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Tá? Pô, Vilg, isso significa que o lado, né, que eu tô calculando aqui, ó, vai ficar 8 raiz de 3 sobre 3. Mas, Vilg, esse lado que você calculou, x, é esse ladinho aqui do triângulo. Eu quero o perímetro do triângulo. O perímetro que eu estou procurando é igual a 6x. Aqui, ó, 2x aqui, 2x aqui, 2x aqui. Então, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 6. Então, ó, 8 raiz de 3 sobre 3 vezes 6 vai dar, ó, simplificando,
16 raiz de 3. Só que esse valor, ele não está na sua prova. Ele não está na sua questão, tá? Por quê? Porque ele pede para substituir o raiz de 3. Ele fala no enunciado, vem comigo para cá, deixa eu pegar aqui o passador. Ele fala que o enunciado, ó, considere 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3. Então eu tenho que pegar aquele resultado que eu achei ali e substituir o raiz de 3 por 1,7, tá? Sim, Emily, por trigonometria é melhor. Nós não estamos discutindo hoje as melhores soluções. A gente está falando de revisão, tá? Então eu quero mostrar qual é a intenção de fazer por esse método, por esse caminho. Primeiro, lembrar como é que funcionam os elementos no triângulo equilátero. Observa que eu não falei de ângulo, então eu não falei dos 60 graus que está aqui. Eu quero mostrar que a altura vai bater no ponto médio, porque isso foi da nossa aula, né, de propriedade dos triângulos. E quero falar do Teorema de Pitágoras, tá? De onde saiu 2x, que alguém perguntou ali. Mas como se perdeu, gente? Esse cara é o dobro desse. Que esse aqui é metade desse, porque aqui é ponto médio. Tudo bem? Mas eu não posso fazer trigonometria, Maria, porque nós não tivemos aula de trigonometria. Então, se eu faço por trigonometria, na aula de trigonometria eu boto essa de novo. Aí a gente faz por trigonometria de novo, tá? É só porque hoje tem um processo aqui pra gente seguir. Então, usando o Teorema de Pitágoras, vamos cair no momento em que eu preciso racionalizar uma fração. Aí isso é importante de vocês saberem. Por isso que eu escolhi essa questão, para trabalhar isso. Show? Então, feito isso, multiplicamos o x que nós achamos por 6. Mas por que 6? Porque o perímetro, que é o contorno, é 6x. Tá? E aí chegamos aqui. Como eu tenho que substituir? Como eu tenho que substituir o raiz de 3 por 1,7, vai ficar assim, ó. 16 vezes 1,7 vai dar exatamente quanto? Ó, 16, aqui tá aparecendo? 16 vezes 17, 7 vezes 6, 42, 7 vezes 1, 7, com mais 4, 11, e 16 aqui, ó. 2, 7, 2. Tá? Botou uma casa decimal, porque é 1,7. Então, nós estamos procurando o 27,2 centímetros. Tá? Esse vai ser o comprimento da barra antes de eu construir o triângulo. Tudo bem? Tudo bem? 27,2, tá? É o valor aproximado ali que a gente está procurando, tá? Viu, Gui? Por que então aqui está 27,18, tá? Porque ele pede o mais próximo. Se você usar uma outra aproximação, por exemplo, 1,73, aí vai dar exatamente o 27,18. Tudo bem? De onde ele tirou o 17? Vamos lá, gente, de novo. Olha só. Considere 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3. Então eu peguei o raiz de 3 e substituí por 1,7. Aí eu fiz essa conta, ó. Como é que faz essa conta? Multiplica 16 por 17 e bota uma casa decimal. Foi? Sim ou não? Isso, exatamente, exatamente. A questão que deu, tá? Se eu fosse fazer da minha cabeça, eu teria colocado a aproximação da raiz de 3, 1,73. Por quê? Porque eu quero encontrar duas casas decimais, né? Então aqui, se você olhar, tá com duas casas decimais. Então, não sei por que a questão colocou com uma casa só, mas estou mostrando para vocês de onde veio. Beleza?
Sim? Ok. Então, seguimos para a questão número 4. Por que eu escolhi a questão número 4, gente? A questão número 4 é uma questão que pede para a gente classificar triângulos, para a gente olhar para uma figura e reconhecer que figura é aquela, tá? Esse tipo de questão aparece no Enem todo ano, tá? É só olhar e verificar qual das opções está certa. Tudo bem? Então vamos lá. Considere o guindaste mostrado nas figuras em duas posições. Posição 1, posição 2. Tá? Na posição 1, o braço de movimentação forma um ângulo reto com o cabo CB. Então, ó, aqui, ó, você tem que saber que o ângulo que ele está falando é esse, ó. Ângulo reto, tá? Com o cabo CB. Ângulo reto é 90 graus. Isso não está escrito. Você tem que saber que ângulo reto é 90 graus, tá? Na posição 2, o guindaste elevou o seu braço e movimentou aqui, ó, o cabo, né? E aí ele mostra que agora ó, o ângulo é 60 graus. Tá vendo? Bom, além disso, ele traz as medidas do braço e do cabo de aço, tá? Beleza. Agora, qual é a pergunta? Ó, assuma que os pontos A, B e C na posição 1 formam o triângulo 1, triângulo T1, tá? E os pontos A, D e E na posição 2 formam o triângulo 2, os quais podem ser classificados em obtusângulo, retângulo e acutângulo, e também em equilátero, isósceles e escaleno. Aqui ele faz a classificação em relação aos ângulos e a classificação em relação aos lados, tá? Beleza. Vamos relembrar o que é cada uma dessas coisas. Obtusângulo, se o maior ângulo é obtuso. Retângulo, se o maior ângulo é reto. Acutângulo, se o maior ângulo é agudo. E tem um caso específico, né, particular aqui do acutângulo, que é o triângulo equilátero, né, que conversam. Porque o triângulo equilátero, além dele ter os lados medindo a mesma coisa, ele vai ter os ângulos medindo a mesma coisa, que todas elas vão ser, todos os ângulos serão 60 graus, tá? E aí sobre as medidas ele fala, além do equilátero, do isósceles, que vai ter pelo menos 2 lados de mesma medida, e o escaleno, que vai ter os 3 lados de medidas diferentes. Ok? Bom, feito isso, a gente vai voltar para o desenho. Ó, ele fala que tem um triângulo ACB e tem aqui um triângulo AED, tá? Então é só você pegar a bolinha que está aqui no B e ligar lá no A. A bolinha que está aqui no D e ligar lá no A. Então vamos construir esses 2 triângulos aqui rapidinho. Posso apagar aqui? Pode, né? Então, nós temos aqui na questão número 4 a figura 1, que traz o seguinte. Temos um guindaste e a sua bolotinha aqui. Vou até fazer um pouquinho mais para baixo. Situação é essa, tá? Aqui, ó, ele quer formar esse triângulo. Esse triângulo. Ângulo reto. Quais são as medidas que ele oferece pra gente? Ó, aqui tem um 12 e um 16. Então, ó, 12 metros e 16 metros. Gente, importante, vem comigo para cá. Eu preciso calcular esse lado aqui
para saber se o triângulo é isósceles ou não? Me respondam. Tá? Eu preciso calcular essa hipotenusa aqui? Eu não preciso. Tá? Por que que eu não preciso, gente? Porque eu sei que no triângulo retângulo, tá? A hipotenusa é o maior lado. Então, obrigatoriamente, esse cara é maior que esses outros dois. Tudo bem? Ele é maior que esses outros dois. Caso você quisesse calcular, você lembraria do que a gente usou já na aula passada, do triângulo 3, 4, 5. E aí você veria que esse aqui vale 20. Tá? Mas não precisa saber isso. Então o que importa é que aqui nós temos um triângulo retângulo. Até aqui, deixa assim. Por enquanto, deixa assim. Tá? Na figura 2, nós temos o mesmo chão, a mesma base aqui do guindaste. E temos essa situação, tá? Aqui, ó, ele dá pra gente um ângulo de 60 graus. E além disso, ele fala que aqui mede 12 metros, porque é o mesmo braço do guindaste. Agora, ele recolheu um pouco o cabo de aço, então essa parte aqui também mede 12 metros, e ele quer fechar, ó, esse triângulo. Gente, esse é um triângulo notadamente isósceles, porque você tem dois lados de mesma medida. O que falta é a gente descobrir o terceiro lado. Caso o terceiro lado também seja 12, eu vou dizer que esse triângulo isósceles também é equilátero, tá? Caso seja diferente de 12, ele vai ser só isósceles, tá? Pô, Vilg, como é que você vai descobrir isso? Porque se eu tenho dois lados iguais, eu tenho também dois ângulos iguais. Os ângulos opostos ao 12 vão ter a mesma medida. E olha, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, tirando esse ângulo que ele nos deu, sobra 120 para eu dividir para os dois. E se eu dividir igualmente, porque os lados são iguais, vai sobrar justamente 60 para cada ângulo. Pô, Vilg, então eu estou reconhecendo que esse é um triângulo equilátero. Então, pera aí. Triângulo equilátero. Tá? Até aqui, todo mundo veio. Né? Reconheceu o triângulo retângulo, reconheceu o triângulo equilátero. Mas ele pede, gente, duas classificações. Duas classificações. Ó. Vem comigo pra cá. Ó, ele fala, ó, triângulo retângulo escaleno. Por que ele está falando que é escaleno? Porque, obrigatoriamente, as medidas dos três lados são diferentes. Então, você vai colocar aqui, ó, triângulo retângulo escaleno. Mas viu que todo triângulo retângulo é escaleno? Não. Você podia ter os catetos iguais. Aí ele seria um triângulo retângulo isósceles, tá? Pô, Vilg, e esse triângulo equilátero? Equilátero é em relação aos lados. Como é que é o nome dele em relação aos ângulos? Ele é acutângulo, ele é retângulo, ele é obtusângulo? Né? Você tem que reconhecer isso também, tá? Então aqui ele mostra o quê? Ele fala que tem um triângulo retângulo escaleno e um triângulo retângulo isósceles. Isso está errado. Porque o segundo caso não é um triângulo retângulo, né? Letra B, ele tem um acutângulo escaleno, já está errado. Letra C, retângulo escaleno e acutângulo escaleno. Errado, porque apesar do nosso triângulo 2 ser acutângulo, ele não é escaleno, tá? Letra D,
acutângulo escaleno, beleza, e acutângulo equilátero, show, acutângulo equilátero, tá? Agora, retângulo escaleno e acutângulo equilátero. Agora sim eu tenho as duas certas, tá? Por quê? Eu que preciso classificar o triângulo 1 e o triângulo 2 corretamente, tá? Então aqui a gente vai ter a letra E, que trabalhou o triângulo retângulo escaleno no primeiro e o acutângulo equilátero no segundo. Bom, tenho que fazer um comentário. Se aqui tivesse escrito isósceles, também estaria certo, tá? Por quê? Porque na nossa aula de triângulo, eu falei para vocês o seguinte, todo triângulo equilátero também é isósceles, mas o contrário não se aplica, né? Então, atenção, só para você ver que seria aqui uma outra forma de dizer, tá? A letra E. Tudo bem? Fez sentido? Ok? Beleza. Então, matamos, né? Aqui ficou um pouco torto o chão. Quero consertar para você printar direitinho. Show. Melhor. E aí, aqui nós vamos colocar triângulo equilátero e acutângulo. Tá? Lembrando que não existe uma ordem, tá? Você pode botar triângulo acutângulo equilátero e triângulo equilátero acutângulo, não importa. Cada um vai falar uma coisa, né, diferente da outra. Então você pode usar na ordem que você quiser. Como aqui, triângulo retângulo escaleno ou triângulo escaleno retângulo. Que a classificação é sobre lados e ângulos e aí as duas vão se complementar. Ok, até aí foi. Dúvidas? Vamos para 5 então. Gente, questão 5 é muito importante, a gente fez uma parecida, tá? Na nossa aula de quadriláteros, de polígonos, enfim, tá? Fala sobre azulejo. Então, ó, o azulejo designa a peça de cerâmica vitrificada e ou esmaltada, usada sobretudo no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejos é oriental, mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos, que podem ser decorativos, utilitários e arquitetônicos. Beleza, isso aqui foi retirado aqui do site Itaú Cultural em 2012. Ok, tá? Azulejos no formato de octógonos regulares, são esses escurinhos aqui, ó, serão utilizados para cobrir um painel retangular. Então tá aqui um painel. Isso aqui é aquele azulejo que fica em cima da pia, sabe, da tua cozinha, né? Que é um retângulozão assim, ó. Pega aqui a bancada, né? E a parte de cima é uma parede retangular. Então aqui você tem essa composição. Agora olha a pergunta, gente, que coisa linda, que coisa fácil. Entre os octógonos e na borda lateral dessa área, será necessária a colocação de 15 azulejos de outros formatos para preencher os 15 espaços em branco do painel. Olha os espaços em branco, ó. Aqui, ó, e a parte central aqui. Tudo bem? Maravilha? Bom, uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos. Triângulo, retângulo, isósceles. Olha como eu falei que ele existe. Triângulo, retângulo, isósceles. Triângulo equilátero e quadrado. Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco desse painel são os de formato... E agora, gente? Que azulejos você precisa? Ó, você vai pegar o quê? Colocação de 15 azulejos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por que eu estou frisando isso? Porque olha só, gente, seria possível fazer isso comprando azulejos apenas no formato triângulo, retângulo, isósceles. Seria possível. Porque, ó,
Aqui, ó, se eu dividisse assim, ó, eu colocaria um triângulo aqui e, ó, outro triângulo embaixo, tá vendo? Faz sentido isso? Triângulo, retângulo aqui, triângulo, retângulo aqui. Porém, eu precisaria de mais de 15. Porque, ó, aí eu precisaria de 1, 2, 3, 4, 5 e mais 2 aqui, ó. Aqui, aqui e mais 2 aqui, ó. Aqui, aqui e mais 2 aqui, né? Então, no total, se eu comprasse só triângulos, retângulos e isósceles, eu ia precisar de 18. Atenção, é possível? É, mas eu vou colocar 15 azulejos. Então, eu não posso colocar só triângulo, retângulo e isósceles. Eu posso botar triângulo equilátero, gente? Triângulo equilátero nem aparece aqui na figura, né? Porque os ângulos aqui, ó, eles são todos de 90 graus. Pô, como é que você sabe que é de 90 graus? Porque eu sei que o ângulo interno do octógono é de 135. Então, se aqui é 135 e aqui também, vai dar 270. Para completar a volta, aqui vai ser 90, tá? Então, a gente tem que perceber que aqui não pode colocar triângulo equilátero. E aí, eu precisaria de um quadrado. Quadrado para compor essas regiões centrais aqui da minha figura. Pô, Vilga, então eu preciso do tipo 1 e do tipo 3. Tá? Mataram isso aí? Exatamente, Cairo. Ia dar muito mais triângulo. Então, 1 e 3 é a nossa resposta. Essa questão, gente, ela é bem simples, mas ela tem esse detalhe de você prestar atenção na quantidade, tá? Então eu coloquei ela aqui porque, além da gente trabalhar o reconhecimento de polígonos, a gente também trabalhou a interpretação textual. Show? Foi? Pelo menos o quadrado eu acertei. Tá bom, vamos por partes. Beleza até aí? Número 6. Cara, essa questão, ela é referente à nossa primeira aula do ano, sobre a ideia de ângulo. E essa é uma questão que eu consideraria como bem tranquila, tá? Bem tranquila. Eu acho que todo mundo tem condição de fazer, mesmo quem não assistiu a aula, tá? Eu sei que tem muita gente chegando aí. Faz a 9. Tá bom. Então depois dessa eu pulo para 9, tá? Então, a ideia aqui é a gente entender o que é a transformação angular que está sendo feita aqui, né? Como é que eu vou movimentar o quadro? Então vamos lá. A figura apresentada, a imagem, perdão, apresentada na figura, é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Pontos A e B. Bom, por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Depois, ó, ficou posicionada conforme a figura, formando um ângulo de 45 com a linha do horizonte. Gente, o que é essa linha do horizonte? É exatamente onde estava a base do seu quadro, tá? Então ele ficou assim. Ok? Dúvidas do que aconteceu? Beleza? Bom, para recolocar a tela na posição original, deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360 graus, tá? Bom, a forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando a tela num ângulo de quanto? Gente, olha só, tem duas coisas que a gente pode fazer. A gente pode girar a tela de volta, ou a gente pode completar o caminho que a tela fez, tá? O que é preciso saber? Primeiro, é preciso saber o que é sentido horário e sentido anti-horário. E aí, para isso, basta ter um relógio, né? Vocês hoje praticamente não usam relógio ponteiro, tá? Então isso pode ser uma dificuldade para alguns aí. Posso apagar isso aqui? Posso, né? Vamos fazer então a questão 6. Então, ó, questão 6.
Vamos fazer aqui. Temos aqui o chãozinho, né, o horizonte que ele colocou. E temos o quadro. O quadro é um quadrado que está aqui, ó, bonitinho. Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto B. Tá? O quadro rodou para essa posição aqui. Tá? Isso aqui que aconteceu. Gente, como que eu vou saber quanto que o quadro rodou? Olha só, gente. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Esse lado do quadrado, ele veio para cá, ó. Tá? Então, esse quadro, ele rodou exatamente isso. Quando essa peça, quando esse lado faz isso, ele traz todo o resto junto. Tá? Gostei disso aqui não, ficou um pouco torto. Tá? Então, significa dizer que o nosso quadro, tá, girou exatamente. Aqui não é 45? Aqui não é 90? Então o giro que foi feito foi um giro de 135 graus no sentido anti-horário. Tá? Isso aqui é o anti-horário. Para colocar de volta, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que trazer o quadro nessa posição. Então, uma possibilidade é ele retornar 135 graus, ou seja, 135 graus no sentido horário. Ok? Faz sentido? Sim. O pessoal está discutindo como é que bloqueia os bagulho. Eu nem sei o que está acontecendo. Vamos voltar devagar, tá? Então a gente tem, ó, essas opções, ó. Pô, Vilg, mas os valores que estão aí, ó, são baseados no quê? Por que aqui é 45 e ele me fala 90, 180, 270? Esses valores, tá? Eles servem para você tentar fazer os giros, tá? Então, eu acho que as opções são todas absurdas, né? O que poderia ser colocado aqui seria, de repente, um 225 no outro sentido, porque também serviria, tá? Se você fizesse por aqui, ó. Ok? Mas aí a gente entraria nessa interpretação aqui, ó, de menor ângulo possível, tá? Então as opções aqui são todas cagadas. Se você for tentar fazer esses giros, você vai ver que nenhum deles vai cair na posição original, tá? Então eu acho que é bem ok da gente interpretar que ele desceu 135 e você vai apenas voltar. Beleza? Foi ou não foi, gente? Vamos então agora para a questão 9, que eu já não lembro quem perguntou, mas alguém perguntou. Deixa eu colocar aqui para não mostrar logo as outras opções. Bota meu quadro aí. Tá o quadro? Então vamos lá para 9. Ah, excelente. Questão 9. Questão 9. Quem pediu, pediu bem, hein? Temos a questão de sinuca. Você, jogador de sinuca de boteco, tem que tirar onda agora e mostrar o seu talento, o seu conhecimento aqui nessa questão, tá? Então olha aqui, ó. Em sua vez de jogar, um jogador precisa dar uma tacada na bola branca de forma a acertar a bola 9, tá? Acertar a bola 9. E fazê-la cair em uma das caçapas de uma mesa de bilhar. Então, ó, você pegou a bolinha branca, pá, jogou aqui na paredinha, ela retornou para cá e caiu na caçapa. Show? Jogador. Como a bola 8 encontra-se entre a bola branca e a bola 9, esse jogador adota a estratégia de dar uma tacada na bola branca em direção a uma das laterais da mesa, de forma que ela saia em uma trajetória retilínea, formando um ângulo de 90 graus com a trajetória, blá, 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 tudo que a gente já explicou e está desenhado. Ok? Nada demais até aí.
Agora, olha a pergunta, gente. Vai para frente. Com essa estratégia, o jogador conseguiu encaçapar a bola 9. Considere um sistema cartesiano, né? Ele botou ali já alguns valores de eixo sobre o plano da mesa, no qual o ponto de contato da bola com a mesa define a sua posição. As coordenadas do ponto que representa a bola 9 são 3, 3. Então, ó, a bola 9, ó, tá no 3, 3, ó. Ok? 3, 3, ó. Beleza? 3, 3. E as coordenadas, o centro da caçapa de destino tem coordenadas 6, 0. E a abscissa da bola branca, ou seja, o X da bola branca, é 0,5. Tá? Então aqui você tem, ó, o eixo X, ó, e o eixo Y. Tá? O que ele quer saber? Ele quer saber a ordenada da posição original da bola branca. Ou seja, qual é o Y? Qual é o Y da bola branca? Qual é o valor daqui, ó, dessa alturazinha aqui? Ok? Faz sentido? Como eu vou resolver sem usar a equação da reta? Beatriz, eu sou sinistro, Beatriz, me respeita. Vem comigo, olha só. Vou fazer esse desenho aqui no nosso quadro. Vem comigo aqui, ó. Posso apagar esse negócio? Posso apagar, né? Então, questão 9. Temos aqui a nossa mesa de bilhar. Então, ó, eixo X, eixo Y, tá? Aqui tem a mesa que não é relevante, tá? Vou fazer aqui só pra gente ter uma ilustração. Depois eu vou apagar, tá? Então, ó, aqui está a bola branca. Pisca aí para eu copiar as posições. Então a bola branca está nesse lugar que é meio e a uma altura aqui que eu não sei qual é o que eu quero descobrir. A bola 8 está numa posição ali que não fala qual é. Aqui no ponto 2, nós temos o máximo aqui, né, de onde a bola vai bater. Aqui no 3, temos a bola 9. Então, vamos fazer aqui a bola 9. E a brincadeira é essa, né? Bateu aqui, ó. E é isso. Tá? Aqui tem um 90 graus. Aqui está a nossa mesa bonitinha. Então, ó, a mesa está aqui. A mesa está aqui. E aqui. E aqui. Desculpa. Desculpa de novo, mentira, foi de propósito. Tá? Então agora a gente tem isso aqui. Maviug, como você vai, cara, descobrir a altura da bola branca? Que é aqui, ó. Você quer descobrir esse cara, tá? Bom, vou botar a bola branca aqui um pouquinho maior, tá? Para fazer jus ali a bola 9. O que tem a ver isso aqui com semelhança? Presta atenção, gente. Presta atenção. Eu vou olhar para essa situação aqui, ó. Tá? Vou olhar para essa situação aqui. Você tá vendo? Vem para cá, ó. Que eu tenho um triângulo. Aqui assim, ó. E que aqui é 90 graus. O que eu sei sobre esse triângulo, gente? Esse triângulo, ele é isósceles, tá? Por quê? Porque o movimento de entrada e de saída, tá? O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles vão ser os mesmos. Então, quando você faz, ó, esse cara aqui, ó,
vamos chamar lá da física, de reta normal, tá? Você sabe que agora, ó, aqui é 45 e aqui também, tá? E aí é natural que você pense assim, ó. Bom, aqui é 2 e aqui é 3, ó. Então a distância daqui para cá é 1. Pô, Vilg, legal. E daí? E daí que se aqui é 45, aqui também é 45. Então esse cara também vale 1. Mas, Vilg, do que isso me interessa? Você acabou de descobrir que se esse tamanho aqui vale 1, aqui, ó, vale 1. Então a mesa tem medidas 4 por 6. Essa é a primeira coisa que você acabou de descobrir. A mesa tem medidas 4 por 6. Tá? Mas, Vilg, e daí? Ficou claro esse triângulo isósceles que eu fiz aqui, essa metadinha? Fala que ficou claro. Porque se isso ficou claro, acabou o problema. Olha aqui, ó. Vamos continuar essa reta vermelha aqui, gente. Vem comigo pra cá, ó. Isso aqui também é o mesmo triângulo isósceles. Só que agora, aqui, ó, esse pedaço vale quanto? Bom, esse pedaço vale 1,5. Se esse pedaço vale 1,5, o que vai acontecer? Você sabe esse outro. Certo? E acabou a questão. Ué, Vilg, como assim acabou a questão? Porque, ó, se você sabe a altura toda aqui e sabe que esse ponto vale 4, você vai fazer 4 menos esse tamanho todo. 4 menos 1,5. E aí vai achar esse ponto aqui. Tudo bem? Não tem conta nenhuma, gente. Fez sentido para você? Acaba, por favor? Acabou, gente. Se aqui é 1,5, y é igual a 4 menos 1,5, e y é igual a 2,5. Então a ordenada da bola branca é o ponto 2,5. Tá? É a altura 2,5. Tudo bem? Eu só precisei saber que um triângulo retângulo isósceles está acontecendo aqui na minha figura. Ó, vem comigo para cá de novo. Ó, aqui vale 1 e aqui vale 1. Aqui vale 1,5, aqui vale 1,5. Então, ó, 4 menos 1,5, 2,5. Acabou. Foi? Então, 2,5 é o nosso gabarito, ó. Delicinha, questão... Calma, que função! Por que vocês querem complicar o simples? Solução linda, puramente geométrica, tá? Mas posso resolver por função também. Posso resolver por equação da reta, posso fazer um monte de coisa aqui, as doideiras que vocês quiserem, tá? Acaba, pelo amor de Deus, tá me expulsando, né, cara? Vocês são muito grosseiros, cara. Pô, eu venho aqui com o maior carinho, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.